Oi, Liz, eu estou aqui para apresentar hoje a aula gravada em nome do meu grupo. E o tema é Sentido Prático da Indústria Cultural, Sociedade de Consumo e Questões Ambientais, da matéria de Sociologia 2. Vamos começar falando sobre a indústria cultural. O que é isso? É uma concepção criada pelos filósofos e sociólogos da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. De acordo com essa concepção, a cultura passou a ser produzida não mais de forma espontânea para atender às necessidades espirituais, filosóficas e artísticas intrínsecas à humanidade, e sim para gerar lucro e a manutenção do pensamento dominante nos moldes capitalistas de produção em massa. Ou seja, tal como as mercadorias produzidas em larga escala na indústria e posteriormente vendidas para grandes parcelas da população, com o objetivo de acumular o maior capital possível, é feito com os produtos culturais. Mas aí, como é que isso surgiu? Como é que começou? Quando essa concepção surgiu, o mundo vivia o caos e as incertezas da Segunda Guerra Mundial. Em seu final, muitos países enfrentavam grandes problemas financeiros que precisavam de soluções imediatas, em especial os Estados Unidos, que já havia tido uma grande crise econômica em 1929. A solução encontrada, foi o consumo. Os governos e a iniciativa privada deram um novo significado ao ato de consumir. O que antes era feito pela população para saciar suas necessidades básicas passou a ser também uma maneira de se ter acesso ao entretenimento, à arte, uma maneira de demonstrar status e notoriedade, o que já era feito pela classe burguesa anteriormente. Então, passou a ser objeto de desejo e prática da população. E aí, quais são as características da indústria cultural? Bom, o lucro é a finalidade. Acontece a padronização dos gostos e interesses dos consumidores, a massificação dos produtos, consumo muitas vezes alienado da cultura de massa, produtos fáceis de serem consumidos, a homogeneização dos produtos, filmes, músicas, novelas, peças, etc., são semelhantes e por isso acabam fazendo sucesso. Mas o que é essa cultura de massa, afinal? É o produto direto da indústria cultural. Abrange todo e qualquer tipo de expressão cultural produzida com o intuito de atingir grande parcela da população, o que pode ser feito através de representações estereotipadas, por exemplo, que são padrões aceitos em larga escala com base em ideias preconcebidas como padrões de beleza feminino. Aqui eu trouxe alguns exemplos de produtos da indústria cultural, como esse filme aqui, feito em 1953, a gente percebe um padrão de beleza bem assim, vigente na época e até os dias atuais. Um filme mais recente, de Deadpool. Esses dois, eles acumularam bilheterias de milhões de dólares até, e atingiram muitas pessoas. E aqui a gente tem a Anitta, que é uma cantora que produz música e videoclipes, que tem os padrões que as pessoas costumam gostar de escutar e de ver. Ela se veste, ela canta, ela produz os clipes dela com base no que o público dela vai gostar e ela consegue, assim, atingir milhares de pessoas e gerar um lucro absurdo. E como é que essa indústria cultural se deu no Brasil? Bom, a consolidação da indústria cultural no Brasil aconteceu de forma tardia, durante a década de 1970. Vários pesquisadores passaram a interessar pelo tema e estudar os seus desdobramentos no país. Aqui a televisão e a sua influência na sociedade brasileira estiveram presentes em diversos estudos, inclusive empíricos. E agora a gente vai falar sobre a juventude e o consumo. Por quê? A juventude é a faixa etária que mais consome a indústria cultural e molda ela também, posteriormente, né? Os jovens tendem a querer copiar a maneira como seus cantores e atores favoritos se vestem, pensam, comportam, dançam e cantam, em decorrência da busca de aceitação e pelo sentimento de identificação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos disso que foram bem famosos através das décadas, né? Recentemente, mais antigamente, os jovens como se vestiam antigamente e hoje em dia, como está o estilo, em decorrência das influências que eles tiveram dos seus cantores favoritos, por exemplo. E agora é a nossa hora de falar sobre a sociedade de consumo. Vamos lá, o que é sociedade de consumo? É a sociedade que se baseia no ato de consumir,
e nas causas e consequências disso. As relações humanas e de produção se alicerçam no estilo de vida consumista. Aqui o marketing apresenta um papel crucial, pois a propaganda, antes mesmo de vender um produto, vende e perpetua o pensamento de classes dominantes. Aqui eu trouxe esses exemplos onde a propaganda também vende as ideias. Esses aqui, mais de antigamente, desse tempo aqui era da Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres deveriam ir trabalhar, como os homens estavam nos campos de batalha, elas tinham que trabalhar nas fábricas e aqui estava estimulando elas a fazerem isso. Aqui já era mais depois da Segunda Guerra, em que tinha o American Way of Life, que vai ser explicado mais à frente. E aqui mostra um pouco desse estilo de vida, como deve ser vivido, uma propaganda da Coca-Cola. E desse outro lado, eu trouxe uma propaganda do presidente Barack Obama, do ex-presidente, né? Que não é só uma propaganda política, mas como também um ícone pop, porque já está assim, estampado em camisetas, já virou capa de caderno, de revista, esse pôster aqui. Então, a propaganda, além de vender o produto, ela vende uma ideia. E aí, dentro desse quadro, a gente quer saber o que é ser um consumidor. Vamos lá, consumidor é todo aquele que consome um produto, que pode ser físico ou não. Ideias, bem como visões de mundo, são produtos. Na sociedade de consumo, todas as pessoas, além da possibilidade de força de trabalho, representam um consumidor em potencial, independente da condição financeira. Sendo assim, viver em uma sociedade de consumo implica em aderir a um modo de vida consumista, muitas vezes onde as necessidades do consumo devem ser saciadas imediatamente, para que novas necessidades consumeristas possam surgir. É o ciclo de criação e de necessidade de consumo, descarte e novo consumo, que mantém essa sociedade viva. Por exemplo, você compra o novo celular da Apple. Para que esse dispositivo funcione, você também deve comprar o carregador, também depois vai querer comprar o fone de ouvido, capinha de celular, e aí esse telefone tem um defeito, de nada. Aí você vê, você tá para quê? Vão lançar um novo, eu compro um novo, e tudo se resolve, vou ficar mais adiantado e tem que comprar mais coisa. Então, aí tem esse fenômeno de ciclo vicioso do consumo e também expressa o fenômeno de obsolescência planejada, que é quando as coisas são feitas para quebrar e para que você compre outras, mais modernas, e assim continue gerando lucro. E vamos falar agora sobre Bauman, e a sociedade de consumo. Por quê? Zygmunt Bauman foi um sociólogo polonês nascido em 1925 e que faleceu em 2017, recentemente. Ele abordava várias problemáticas da modernidade em suas obras, incluindo a sociedade de consumo. A respeito disso, ele diz: representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas. Ou seja, aqui a existência humana perde seu sentido simbólico subjetivo e passa a ser voltada para consumir e para perpetuar o consumo de forma alienada, sem pensar ou considerar as demais formas de demonstrar sua subjetividade. Um exemplo disso é justamente o que eu estava falando. Os Estados Unidos é tido como a maior nação consumidora do mundo, sendo uma das pioneiras em adotar o estilo de vida consumista, com as campanhas publicitárias do American Way of Life, após a Segunda Guerra, que vendia justamente essa ideia glamourizada da felicidade e liberdade através do consumo. Importante salientar que nem todo mundo tinha acesso a esse estilo de vida, como os afrodescendentes, que já eram excluídos dos direitos civis e não tinham como comprar muitos dos bens que eram vendidos nas propagandas. Agora eu vou deixar aqui algumas das charges para vocês interpretarem, e vai ao cargo de cada um. E vamos falar, aqui tem umas propagandas que precisam assim, de uma reflexão, porque aqui tem ideias que podem ser consideradas machistas, gordofóbicas, racistas da época, e para você ver como as propagandas reproduzem as ideias. E vamos agora entrar no tema das questões ambientais. Apesar de atualmente existirem várias leis, acordos governamentais internacionais, ONGs e outras iniciativas que visam proteger o meio ambiente e os recursos naturais, que são efêmeros, o modo de vida consumista continua degradando o planeta Terra.
Eis aqui alguns fatos que servem de prova. O número 1 é a poluição do ar, que é responsável pela morte de 6 milhões a 7 milhões de pessoas no mundo por ano e por 25% das mortes prematuras e doenças do planeta. O segundo fato é o desperdício de alimentos, que atualmente, em nível global, 33% dos alimentos comestíveis são desperdiçados e 56% do desperdício acontece em países industrializados. Ou seja, há muita fome do mundo e, ao mesmo tempo, há o desperdício de alimentos nos países que consomem bastante. E o terceiro é a falta de acesso à água potável, certo? Já mata mais de 1,4 milhão de pessoas a cada ano devido às doenças que poderiam ser evitadas, como a diarreia. A poluição da água fará com que a resistência antimicrobiana se torne a maior causa de mortes até 2050, nas cidades e regiões da Ásia, Oriente Médio e África. E o quarto fato é o problema do plástico. Mais de 8 milhões de toneladas de plástico que vão parar no fundo do mar todos os anos. O lixo marinho é um problema para que ainda se precisa de um acordo global. E o quinto fato é que mais de 12,6 milhões de pessoas morreram de causas ambientais em 2012. Isso representa quase um quarto de todas as mortes no mundo naquele ano, certo? E o último fato é que a cada ano são gerados no mundo cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Desta quantidade, apenas 20% são reciclados corretamente. O que pouco se sabe é que esses itens valem pelo menos 62,5 bilhões de dólares, mais do que o produto interno bruto de muitos países. Ou seja, esse lixo que gera bastante problemas ambientais, ele está sendo desperdiçado quando, na verdade, ele é uma oportunidade de lucro, que é uma das problemáticas que a gente tem na questão ambiental. E para finalizar, eu trouxe aqui a frase de Anthony Giddens. As pessoas acham difícil dar ao futuro o mesmo nível de realidade que dão ao presente, certo? Para ilustrar um pouco dessa questão ambiental, porque Anthony Giddens ele foi um sociólogo que falou bastante a respeito disso. E para finalizar, temos aqui algumas charges, alguns quadrinhos para vocês refletirem acerca do tema. E, por fim, algumas imagens. Aqui pode até ser confundido com uma neblina que a gente vê na Europa, mas não, na verdade é poluição na Índia, certo? Desmatamento na Amazônia, a poluição dos oceanos, a poluição do ar nas grandes cidades e os colchões de calor. Então, são realidades que estão aqui, porém, a gente não tem muita atenção nelas, certo? Então, vamos finalizar o trabalho. Aqui tem os componentes, todo mundo ajudou pesquisando e eu estou fazendo a apresentação. Fiz a apresentação, né? Obrigada pela atenção.